E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de Dicas da Bá. Eu preparei um Dicas da Bá um pouquinho diferente, dividido em duas partes, tá, gente? Já vou logo anunciando que essa é a primeira parte desse vídeo e no próximo vídeo, logo em seguida desse daqui, no dia que certinho que os vídeos saem no canal, vai ter a parte 2. E o que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês? Quais são as resenhas e os livros das resenhas mais acessadas lá no blog. Então tem bastante coisa, são 10 resenhas mais acessadas que aparecem lá no nosso top 10. E eu escolhi falar sobre 5 últimos aqui nesse primeiro vídeo e depois mais 5. Por que, Bárbara? Porque não tudo logo de uma vez? Porque eu quero contar um pouquinho sobre a história de cada um deles, explicar um pouquinho e talvez você se interesse por esses livros também e queira ler, beleza? Então, se você quiser saber quais foram as resenhas mais acessadas lá no blog, fica comigo e sejam muito bem-vindos. Bom, a gente já vai começar, mas antes, gente, deixa eu fazer o convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, clica no botãozinho vermelho, para de dar mole, vem se inscrever e fazer parte da nossa família. Clica no sininho, ativa as notificações e compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. Certo? Vamos lá para esse Dicas da Bá com as resenhas mais acessadas no canal. Em 10º lugar, tá o livro Broken Night da L.J. Chen. Ele tem 6.473 acessos. É isso aí, gente. 6.473 acessos. E ele é um livro 5 estrelas. A resenha foi publicada em abril de 2020. O que é Broken Night? Qual é essa história, Bárbara? Sobre o que é este livro? Vou explicar para vocês. Broken Night faz parte da série All Saints High. Ele é o segundo livro dessa série. Ele conta a história da Luna e do Knight. E é bem engraçado esse livro. Bem engraçado não, ele é bem dramático, na verdade, né? Ele é bem intenso, por assim dizer. A Luna e o Knight, eles se conhecem desde sempre. Os pais deles são melhores amigos. Eles são vizinhos, praticamente vizinhos, eles moram ali na mesma região, são vizinhos, eles cresceram juntos, têm a idade parecida e é aquela duplinha, a duplinha que todo mundo vê crescer junto e tem a certeza de que em algum momento eles vão ficar juntos. Então, que no final das contas eles vão casar e ter os próprios filhos. Basicamente isso, né? Eles eram melhores amigos, mas todo mundo já, desde sempre, dava como certo que eles seriam um casal, basicamente. Então, eles vão crescer juntos. O Knight sempre foi apaixonado pela Luna, só que a Luna é uma muda seletiva. Então, ela não falava com as pessoas. Ela guardava muitas coisas para ela, mas as pessoas se entendiam. Ela conseguia se fazer entender, principalmente ali no ambiente seguro que ela tinha dos amigos e da família. Então, ela se fazia entender. E principalmente tendo o Knight por perto. Ele era, como o nome diz, né, um verdadeiro cavalheiro. Acontece que agora a Luna ela tá crescendo, ela já é uma moça, ela tá se formando no colégio, ela vai entrar na faculdade e o pai dela toma uma decisão bem surpreendente de mandar ela para uma faculdade distante da casa dela, porque ali talvez ela conseguiria evoluir melhor e ter as próprias decisões, ela iria precisar se virar e talvez ela conseguisse falar, né? Então é isso que ele faz. Quando ele decide isso e a Luna topa, o relacionamento dela com o Knight fica muito estremecido, porque ele acreditava que eles iriam ficar juntos, inclusive irem para faculdades próximas ou até na mesma faculdade. Então começa ali o entrever entre eles, as coisas começam a se complicar e é um drama danado, gente. Eu amei ter lido esse livro. Apesar das falhas de caráter dos personagens, esse livro, todos os livros da L.J. Chen é para você ler e aceitar que ela vai fazer personagens com caráter duvidoso e talvez com bastante falhas. Então, ou você aceita ou você vai desgostar muito da história. Eu aceitei isso de boas, apesar de não concordar com muitas atitudes, eu consigo aceitar isso e ver pontos positivos em cada um deles. Então, se você tem um pezinho no lado dark, você vai gostar dessas histórias, beleza?
Apesar dele ser um livro ali que está classificado como jovem adulto, eu não aconselho para menores de 18 anos, ok? Seguindo em frente, em nono lugar está o livro Hollywood Dirty, da Alessandra Torre. Ele tem 8.339 acessos. Esse livro fez um sucesso assim instantâneo. E olha que eu não acho que ele é tão bom assim, não. Eu dei só 3 estrelas para ele. Ele foi publicado em setembro de 2017 e vai trazer a Summer e o Cole como personagens principais. Quem são eles? O Cole, ele é um artista de Hollywood, um ator muito famoso. Ele era casado e ele acabou de passar por um divórcio muito complicado. Ele descobriu uma traição e a esposa dele também era uma atriz. Eles eram um casal dourado de Hollywood e esse drama da traição abalou ele muitíssimo. E aí ele aceita o personagem e num novo filme e vai gravar nessa cidade pequenininha do interior aonde a Summer mora. E lá eles se conhecem e dali vai evoluir o relacionamento deles de um jeito meio torto, de um jeito meio esquisito, até as coisas darem um pouquinho mais certo. Eu não gostei tanto do livro, eu gostei, mas assim, não o suficiente para dar tanto mais de estrelas, além de 3. É um livro para mim bacana, é bom, eu indico sim a leitura, mas ele não é tão maravilhoso assim. Eu acho que muita gente ficou curioso sobre o livro, sobre a história. Eu acho que ele estava virando filme, virou filme, inclusive. E por isso eu acho que teve um número tão grande de acesso. Não entendo. Eu, sinceramente, gente, eu não entendo os motivos de tantos acessos em alguns determinados livros. Mas, enfim, gosto é gosto. Eu gostei do livro e eu indico a leitura, tá bom? Vai lá no. Eu vou deixar. Antes que eu esqueça de falar. Todas as resenhas eu vou deixar linkada aqui para vocês irem lá conferir no blog. Então tá tudo na descrição desse vídeo, tá? Se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ir lá conferir. Em oitavo lugar tá o livro A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Ele tá com 8.810 acessos. Claro que, gente, quando esse vídeo for publicado, os acessos provavelmente terão mudado, porque é constante, né? Os acessos lá, as pessoas no blog constantemente estão acessando. Pode ser que um livro seja na frente do outro, de um dia para o outro, as coisas vão mudando assim. No dia que eu fiz, que eu olhei, tava desse jeito. Então, se bem que depois, 5 minutos depois, eu fui olhar novamente, já tinha mudado alguns números, mas enfim, por enquanto tá assim. Então eu tô levando desse jeito. A Pequena Livraria dos Corações Solitários, da Anne Darling, com 8.810 acessos. A resenha foi publicada em fevereiro de 2018. Ele é um chick-lit, faz parte da série, é o primeiro livro da série Livraria dos Corações Solitários. Dei 4 estrelinhas para ele e vai trazer a história da Pose e do Sebastian. Esse livro, ele é para quem ama livros e vai se encantar de ler essa história por conta da livraria em si. É muito legal a gente conhecer a história da livraria, conhecer a história da Pose, ver tudo que vai acontecer com ela, as tentativas dela de reforma dessa livraria e os entreveros entre ela e o Sebastian. Eles começam o livro se odiando, na verdade se provocando. O Sebastian é terrível, gente, ele provoca muito a Pose. Mas a gente sempre entende, né, que por trás de toda uma possível perseguição tem um fundo de interesse, e é o caso desses dois. Tem muito interesse ali do Sebastian pela Pose, e aos poucos eles vão se acertando com o casal. Eu não achei esse livro tão maravilhoso assim, não. Eu achei que a resolução do relacionamento deles foi muito rápida e muito instantânea. O tanto que no próximo livro, nem os próprios. Vai ser algo comentado entre os personagens, né? Assim, como assim vocês dois ficaram juntos? Eles falam assim, nem a gente entende. Mas eles estão juntos e é bonitinha a história deles, eu indico muito a leitura. Em sétimo lugar está o livro Meu Romeu, da Leisa Raven. Ele tem 8.976 acessos. A resenha foi publicada em junho de 2015. Ele é o primeiro livro da série Star-Crossed e ele vai contar a história da Cassie e do Ethan. Ele é um livro que vai fazer um paralelo entre o passado e o presente. Eles foram namorados durante a faculdade,
eles eram atores de teatro, então tem toda uma relação deles com o teatro que eu acho bem bonita. Inclusive a autora, ela escreveu peças de teatro, então ela conhece bastante do meio. E aconteceu diversas coisas, eles acabaram se separando, a relação deles era muito intensa durante o período de faculdade. Eles acabaram se separando e agora eles estão se reencontrando. Então a gente vai ter um paralelo ali para entender o passado e o que está acontecendo no presente e se eles vão ficar juntos no futuro, quem sabe. É um livro que me emocionou bastante, eu fiquei apaixonada por ele, dei 5 estrelinhas para ele. E uma curiosidade, durante muito tempo ele foi a resenha que ficou em primeiro lugar de acessos lá no blog. Isso quando a gente tinha um antigo blog, que era o outro endereço, que era lá hospedado no Blogspot, era uma outra vida, um outro passado pra gente. Aí quando a gente mudou pro WordPress, que é aonde nós fazemos o blog, e as contagens zeraram novamente, então mudou bastante coisa e o meu Romeu, inclusive nesse novo endereço, ficou lá em cima por bastante tempo até que ele foi perdendo aí as suas posições, mas ainda assim é uma resenha muito acessada e as pessoas gostam muito. E eu entendo que é pelo motivo de ser um novo adulto. O blog, ele tem muito acesso de pessoas procurando livros novos adultos e gostando bastante das resenhas e das nossas dicas por lá, certo? Então, Meu Romeu tá aí para caso você ainda não tenha lido esse livro, acesse lá a resenha e leia. Por último, dessa primeira parte do vídeo, tá o livro On a Tuesday, tá em 6º lugar de acessos, com 10.826 acessos lá no blog. Ele é da Whitney G, ele foi publicado em março de 2018. Eu dei 3 estrelinhas para ele e vai contar a história do Grayson e da Charlotte. On a Tuesday é um livro que vai contar do que aconteceu no relacionamento deles. Começou numa terça-feira, se eu não me engano, e terminou também numa terça-feira. Então isso ficou bem marcado para eles, essa data, né? Então o livro vai contar também de como eles se conheceram na faculdade. Eles se apaixonaram ali e por um mal entendido eles acabaram se separando. E é novamente um livro que vai mostrar o passado e o presente e vai tentar reconstruir os motivos deles terem se separado, o que aconteceu, o mal entendido, o que foi que fez dar muito errado o relacionamento deles. E é um livro bem bacana, eu gostei bastante da história, porém ele não é perfeito. Até comento isso na minha resenha, que a parte da escola, lá quando eles estão na faculdade, é muito mais legal do que a parte do futuro, onde eles estão presentes ali. Eu achei que o final foi um pouco desleixado e que a autora poderia ter trabalhado um pouquinho mais na história. Ainda assim é um livro bom. Entre os novos adultos, para quem gosta de novo adulto também vai gostar bastante desse livro. E essa resenha aqui, ela também ficou durante bastante tempo como primeiro lugar, até que foi caindo um pouquinho de posição e tá aí na 6ª posição dos livros mais acessados, das resenhas mais acessadas lá no blog. E é isso por hoje, gente. No próximo vídeo, na parte 2, eu vou revelar quais são os 5 primeiros. Você pode ir lá no blog conferir, tirar suas dúvidas, mas aqui eu vou revelar quais são os 5 primeiros e o número de acessos que eles têm lá no blog. Então eu acho isso bem legal e claro, obviamente eu vou contar um pouquinho da historinha de cada um deles. Bom, se você assistiu esse vídeo até o final, eu fico muito agradecida. Eu vou deixar novamente informando vocês o link das resenhas aqui na descrição desse vídeo. E também o link de onde vocês podem comprar. Se vocês comprarem pelo link lá da Amazon, você vai estar ajudando, apoiando o canal a continuar, a permanecer aí e a gente a criar mais conteúdo para você, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essas dicas sejam úteis para você, que você se interesse por alguma dessas histórias e que você leia bastante. Novamente, muito obrigada por me acompanhar e em breve eu volto com muito mais novidades para vocês. Tchau, tchau!